Sejam muito bem-vindos, a gente está começando aqui mais um Casainho, espero que você possa se sentir em casa. Hoje a gente está com uma convidada mais do que especial, eu sou Lucas Cassiel, a gente está aqui com o Pompeu Vasconcelos e a Malu vai introduzir a nossa convidada hoje. Malu, quem é a nossa convidada? A nossa convidada, assim, é muito especial pro Brasil, né? Mas ela também é muito especial, assim, pra mim, pessoalmente, porque eu acho que eu a conheci, a gente eram duas meninas e hoje é até estranho, tipo, saber que ela realmente é a nossa Miss Brasil 2021. Então estamos aqui com Tereza Santos. E aí, Tereza? Oi, pessoal! Tava comentando agora há pouco que esse é o meu primeiro podcast, então tô bem animada. E realmente, Malu, a gente se conheceu faz muito tempo, né? Ainda na época de colégio. E é muito legal, assim, a gente ver a vida levar a gente pra caminhos diferentes e acompanhar, né, a vida da outra, assim, e ver esse crescimento, assim, né? Desde a infância até a fase adulta. E eu tô muito feliz de estar aqui no meu primeiro podcast e ser com uma pessoa assim que eu conheço lá atrás. Deixa menos nervosa. Pompeu, Lucas, é uma grande honra estar aqui com vocês. Pompeu sempre dando notícia pra todo mundo, sempre presente, né? Fazendo presente nos grandes acontecimentos. Então é uma honra muito grande. E principalmente aqui, né, gente? No meu estado, na minha cidade, onde eu nasci. Então não poderia ser outro lugar. Estamos muito felizes em receber você aqui. Eu ia brincar, né? Porque podcast que não tem brincadeira não tem graça. Porque me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. É um dos princípios de tudo que tem sido construído, né? Nosso grande Vinícius. Mas me fala, Tereza, eu já participei do júri técnico do Miss Brasil. E eu sei Sério? como é. Eu não sabia. Olha aí, rapaz. Na época que o Miss Brasil era na Band, veio aqui pro Ceará. Eu participei do júri técnico. Você lembra qual ano? Ele não quer nem, se ele lembrar, ele não vai nem falar. Eu sei que quem ganhou foi uma gaúcha, não me lembro o nome dela agora, mas depois eu te conto aqui, tá tudo aqui no Baladainha, todos os registros. Tá. Inclusive, uma parte do júri técnico a gente fez lá na Praia de Iracema, na ponte, e eram os desfiles lá, tava o Dudu Bertolini, tinha mais alguém de São Paulo, tinha a Milena Lima daqui. Sim, eu acho que nessa época eu era menor, assim. Mas porque a última vez que foi aqui no Ceará foi com a Melissa Gurgel, né? Nossa Miss Brasil também. Daqui foi antes Ceará, dela, eu acredito. E foi antes dela, então eu já não lembro desse... Eita, Pompeu! Pô, me entreguei, hein? Foi o Bismarck, né? O Bismarck era secretário de turismo, governo Cid Gomes, e o Bismarck, né? Com a relação com o Caio Carvalho. O Caio Carvalho foi presidente da Embratur e estava como diretor da Band. Aliás, acho que ainda está. Né? E o Caio com o Bismarck trouxeram o concurso para o Ceará, né? Que foi uma grande conquista para o Estado, porque deu muita visibilidade a essas mulheres lindas, né? Todas ali desfilando ali em cima da passarela da ponte metálica. Então, né? Trouxe muita visibilidade para o Ceará. Mas a minha pergunta para você é: as dificuldades que passa uma candidata a Miss, né? Esse sonho como é, e na hora H, né? Porque eu vi choro, eu vi tudo. E vi como é complicado, né? Porque o júri técnico, um 0,1 pode destruir uma candidata e tirar ela do páreo. E vi muita coisa. Depois a gente continua. Mas me fala um pouquinho. Bom, as dificuldades realmente são muitas. Eu não digo nem dificuldade, eu acho que desafio. Eu gosto de trocar essa palavra, porque dificuldade significa que algo está muito difícil. Eu prefiro pensar que nada é difícil, tudo é desafiador, né? Então, os desafios, com certeza, é essa autocobrança, eu acho, sabe? Porque por mais que seja uma competição, eu sempre falo que a competição é muito mais interna do que externa. Então, é você com você mesma, né? Por isso que tem a tão falada preparação. Por que a gente se prepara? Que é justamente pra gente ficar lá, entrar no palco e se sentir a mulher mais confiante do mundo, que não é uma coisa fácil. Vamos falar a verdade. Nenhuma mulher é autossuficiente e completamente empoderada. Assim, a gente está discutindo isso agora, né? Porque, de fato, é uma coisa difícil, assim, nos últimos anos pra cá. Na verdade, nenhuma pessoa, né? Assim, é muito difícil você dizer que você é seguro em tudo. Não tem como dizer, realmente. Eu acho que cada pessoa, enquanto ser humano,
enfrenta esse desafio de se empoderar de si mesmo. E eu acho que o Miss é muito isso, é você realmente se empoderar de si mesma, né, enquanto mulher. Então, com certeza, foi lidar com as minhas próprias... meus próprios desafios mesmo, assim, coisas que eu precisava melhorar. Eu não era do mundo da moda, eu não era modelo, eu nunca tinha desfilado antes. Então, tudo isso pra mim, na época, era algo muito novo, né? E eu participei 2 vezes. Então, eu já passei pelo lado de participar e não ganhar, e o lado de participar e ganhar. E não é um caminho fácil, como todo mundo pensa. Tipo, eu vou participar do Miss e pá, ganha. Não é assim. Tem todo um percurso, né? Tem várias coisas que a gente passa aí no meio do caminho. É muito mais do que ser bonita. Exato. Muito não, mais, e assim, né? e graças a Deus, hoje em dia, o Miss mudou muito, né? A gente lembra aí da época que era polegadas, que eram medidas exatas ali, né, antigamente. E hoje em dia, graças a Deus, não se pede nem medida. Assim, altura também não tem mais mínimo. Esse ano é o primeiro ano, inclusive, que mães podem participar, mulheres casadas também, divorciadas também. E que bom, né? Porque a gente torna o concurso mais inclusivo, que é a mulher, né? Hoje em dia, essa mulher aí que preenche vários locais, vários espaços. Mas no júri técnico, quando a gente participou, eu recordo que a representatividade da Miss com a cultura do seu estado era muito forte. Sim. E elas tinham uma cobrança muito forte. Isso, inclusive, eu acho que no dia também tem uma situação com a aparição dela na passarela que representa seu estado. Continua assim? É o traje típico, traje né? típico, Isso, né? O traje típico por muito tempo. No meu ano não teve traje típico no Miss Brasil, mas teve no Miss Universo, que inclusive foi um dos momentos assim mais marcantes pra mim, porque foi o momento que eu pude realmente representar o meu país de uma forma assim clara e nítida, né, ali na televisão. E foi um traje lindo. No Brasil, realmente, no meu ano não teve, mas em outras edições teve. E é um momento realmente muito único, assim, de você poder levar uma ideia, levar um conceito, levar algo que é típico do seu estado, né? No meu caso foi do país, que foi feito pelo Bruno Oliveira, maravilhoso, que ele fez em forma de traje típico, um pau-brasil maravilhoso, uma árvore, assim, linda que a gente, né? Se você der um Google, quem quiser dá pra ver lá foi lindo demais. E é um dos momentos mais marcantes, realmente, de mostrar um pouco do estado, né, da sua região. É um momento que a gente consegue explorar muitas coisas, levar várias ideias. E eu confesso que a parte que eu mais gosto, né, dos concursos é realmente ver Qual a parte que você menos gosta? Olha, a parte que eu menos gosto... Olha, nunca me fizeram essa pergunta e eu confesso que eu nunca parei pra pensar a parte que eu menos gosto. Eu iria dizer a preparação, mas eu não acho que a preparação, porque a preparação é a mais importante e é nesses momentos que a gente tem os melhores presentes, assim. Então, não é a preparação, não. Eu acho que o pior momento, assim, não tem de verdade. Eu acho que não tem. Acho que você se prepara tanto pra tudo que as coisas ficam tudo gostosas no seu... Exatamente. É uma honra tão grande de você estar lá em primeiro lugar, assim, já é tão difícil você estar lá, que só em você pisar, você já fica assim, meu Deus, eu tô aqui, sabe? Eu acho assim, que se fosse eu, porque eu não entendo muito como é que realmente funciona, eu acho que eu diria que o momento que eu ficaria mais assim, nervosa era naquelas perguntas. Ah, com certeza. Porque você não sabe o que vai vir. Exatamente. Tipo, desfilar, sim. você treinou pra aquilo. A pergunta, tu não sabe o que é que eles vão perguntar. É verdade. O que é que vai sair, né? Eu tinha esquecido dessa parte. É uma parte bem difícil. Gente, e a parte que eu fico mais nervosa na hora de assistir, eu fico, meu Deus, o que é que vai sair pra essa criatura? E é engraçado que quando eu assisto hoje, eu fico nervosa por elas também. É muito, exatamente. Aí eu fico, meu Deus. E às vezes, quando alguém tira uma pergunta mais fácil, eu, meu Deus, droga. Foi logo a fácil pra essa, por que não foi pra outra? E assim, eu acho assim, um pouco... Agora eu posso falar, mas eu acho que 10 segundos, 15 segundos, sei lá, até 30 segundos, que é o tempo que a gente tem pra responder ali em cima do palco, é um momento muito curto pra você mostrar quem você realmente é, o que você acredita, sabe? E de momento de tensão. Então, assim, eu acho que aquele momento é muito mais um momento que você se preparou, se dedicou, treinou.
como uma prova no vestibular mesmo, porque, por exemplo, a prova do vestibular não mostra exatamente a sua capacidade, que muitas vezes a gente estuda, a gente sabe, mas não passa, sabe? Então, eu acho que é um momento muito pequeno para definir uma pessoa por completo. Então, E aquela resposta fica, né? Quando e a não é uma resposta resposta fica, legal, assim, exatamente. Você fica, meu Deus, fica aparecendo sempre. É difícil lidar com pra pós, mim, né? E assim, pra mim foi muito difícil essa parte, porque eu sempre fui muito tímida. Por Tu incrível, lembra a tua eu, pergunta? a minha pergunta do último Miss Brasil foi sobre autoestima, algo relacionado à autoestima. E a primeira pergunta no Miss Brasil em 2018 foi uma pergunta bem difícil, eu considero, eu acho que muitas pessoas também, que era o que é que eu tinha que as outras não tinham. E aí, essa pergunta foi uma... E o que era? E o que era? Eu fiquei curioso. Bom, o que eu respondi, que é o que eu de fato Isso foi em acredito 2018? em 2018, né? O que eu acredito é que cada mulher é única, não tem como você se comparar, sabe? É como eu falei, por mais que seja uma competição, é muito mais interno do que externo. Então, não tem como eu comparar a minha realidade com a realidade de outra pessoa, porque a gente viveu histórias e contextos completamente diferentes, né? E foi mais ou menos isso que eu tentei responder. A única coisa que talvez tu poderia dizer é porque tu era brasileira e as outras não, né? Era a única coisa talvez que era isso único. foi no Miss Brasil, então talvez falado do meu estado, né, que realmente... Isso não foi no universo. Não foi no universo, foi no então Miss a única Brasil. coisa é que... É porque é difícil você dizer, tipo assim, eu sou difícil. melhor nisso. A famosa pegadinha, né? É a famosa pegadinha. Aí dá vontade de porque eu sou cearense, as outras não. E dá um ar meio de snob, assim, eu não acho Sim. que tem muito a ver com o concurso, assim, ali a gente não tá pra competir, é claro que tem a questão da a mais bem preparada, eu sempre gosto de frisar isso, quem ganha não é a melhor do que a outra, é a mais bem preparada, né, quem tem o melhor currículo, quem vai preencher aquela vaga de emprego, quem é do mundo Miss vai saber que a gente refere muito a Miss como um trabalho, um cargo mesmo, E né? é quem o júri técnico filtrou, né? E quem o júri técnico filtrou, exatamente. Porque não é Porque fácil sabe não muito passar bem pelo aí. júri técnico. Não é. É muito não detalhe, são pessoas completamente diferentes. Né? Um Exatamente. com um olhar de gente, outro com um olhar mais técnico ainda, né? Tem um olhar técnico, tem um olhar mais humano, né? Tem um olhar mais acadêmico, assim, pra saber o que a pessoa faz, assim, na vida e tudo. Então tem várias lacunas aí pra preencher, vários pré-requisitos, assim, pra você Mas, realmente... Tereza, quem está nos assistindo quer saber como a tua vida mudou depois que você foi eleita, que começou a reinar. Porque seu reinado não terminou, ele só começou. Eu acredito muito nisso, sabe, Pompeu? Assim, quando Deus nos dá uma oportunidade que muda a nossa vida, seja um trabalho, seja um concurso, seja qualquer coisa, você tem uma responsabilidade de fazer aquilo ali com excelência, né? E é como dizem, uma vez Miss, sempre Miss. Então, é algo que eu vou para sempre carregar isso comigo. Eu não quero representar só no meu reinado, mas sempre que eu tiver oportunidade, enquanto mulher, enquanto Miss, enquanto embaixadora do meu país, né? Porque a Miss é uma embaixadora do seu país. Então, eu pretendo realmente fazer isso pro resto da vida, assim. Todas as oportunidades que eu tiver. E eu acho que isso que é legal, isso que é o bacana do Miss, né? É de tirar esse estereótipo que as pessoas têm de, é só beleza. Realmente, um dia pode até ter sido só beleza, mas tem várias coisas aí por trás, né? Que o concurso tem levantado, tem mostrado, e é isso. E hoje a Miss, ela pode falar, né? Tipo assim, antes você era Miss e não existia a internet, não existia a gente tá olhando ali conteúdo, Instagram. Hoje a Tereza, ela realmente consegue falar como Miss pelo tempo que for, né, assim, possível a gente tá se comunicando com as pessoas do mundo inteiro, né? E orgulho a gente da nossa terra, do nosso país, ter uma Miss, né, tão preparada, tão linda, tão feliz, né? Porque a felicidade, eu acho que isso deve ser um encanto que você transmite com esse seu olhar maravilhoso. Que quem está assistindo vê, né? Porque faz diferença uma pessoa feliz. Bom, eu acho que a felicidade tá nos detalhes, assim, e é muito como consequência também de algo que você faz de verdade. Então, eu sou feliz porque eu sei que tudo que eu tô fazendo é de verdade, é com amor, é com dedicação. Então, quando você vê resultado depois de tudo isso, é inevitável você não sentir felicidade. Porque é muito consequência mesmo. E você tá ali por inteiro, né? E você tá ali por inteiro, com certeza. Acho que qualquer projeto da vida que você se entrega de corpo e alma, que você se dedica e você entrega nas mãos de Deus e quando dá certo você vibra, é muito natural, assim, sabe? Deixa eu te perguntar, Tereza. Tu falou que tu não era modelo, não era do mundo da moda. Como é que foi isso? Como é que surgiu esse desejo, essa oportunidade de
da moda, ou se já foi direto pra ser Miss? Como é que surgiu isso aí na tua vida? Assim? Olha, é uma história até engraçada, assim. Meus pais sempre foram aqueles pais que, não, tinham um certo medo, um receio, né, Eu sempre recebi muitos elogios desde criança, assim. Essa menina é muito bonita, ela deveria ser Bebê Miss. Johnson. Minha mãe disse, ela me contou que eu participei de um concurso quando eu tinha 10 meses de idade e eu fiquei em segundo lugar. Eu não sei se era Johnson, era algum concurso aí de bebês. Mas foi a única vez também, uma vez eu desfilei com 6 anos de idade, a única foto que eu tenho também no mundo da moda, assim, criança, mas assim, foi uma coisa muito pontual. E nunca fui envolvida com isso. E aí eu, né, na fase ali da adolescência, mais ou menos, eu comecei a receber alguns convites, algumas marcas me convidando pra fotografar e tudo. Tinha uma tia, ela tem uma tia que ela tinha um salão de beleza, então ela sempre me chamava pra fazer as produções do salão. E eu ia lá ajudar ela, né, porque ela precisava de material. E aí as pessoas começaram a me ver com esse outro olhar, sabe? De tipo, olha, ela se encaixa nesse mundo também, né? Acho que foi muito orgânico. Mas eu lembro, eu não modelei, fiz essas coisas mais pontuais, viajei pra fora, morei fora, voltei. No dia seguinte que eu cheguei, fiz a prova do vestibular, ingressei na faculdade, então a minha vida era ali, estágio, totalmente acadêmico mesmo, assim, zero moda, zero glamour, isso mais ou menos com uns 18, 19 anos. E então eu comecei como essa era digital nos dá uma certa... transparência, as pessoas têm mais acesso a você, né? Então eu comecei a receber mensagens de pessoas, você deveria participar do concurso e tudo. E antigamente eu não sabia nem como é que fazia pra participar. Eu assistia na televisão, mas assim, era uma coisa completamente distante de mim, da minha realidade. Jamais, nunca passou isso pela minha cabeça. E então eu, vou participar, né? Vai ter a seletiva, vou fazer. E aí eu lembro, gente, essa história é engraçada. Eu tinha um salto alto no meu guarda-roupa, um único salto, né? Aqui do Ceará a gente tem praia, então a gente, né, tem esse hábito de usar rasteirinha, chinelo, então eu era dessas, assim. E eu lembro que eu tinha um salto no meu guarda-roupa e eu falei pra minha mãe, mãe, eu só tenho esse salto pra usar, eu não sei nem que roupa que usa pra esse tipo de seletiva. Ela falou, filha, seja você mesma, vai dar tudo certo, o que for pra acontecer vai ser, ela é a sua mãe. E aí eu fui com um short jeans, uma blusa branca e o único salto que eu tinha no meu guarda-roupa pra seletiva, né, do Miss Ceará, que tinham vários municípios lá. E eu lembro que eu cheguei lá e as meninas muito bem arrumadas, maquiadas, assim, eu nem sabia me maquiar naquela época. Eu acho que da versão mais simples que eu poderia ser. E eu lembro que eu tava, assim, desesperada na hora, que eu olhava pro lado e falava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque só mulheres maravilhosas, muito mais experientes do que eu e tudo. E aí eu fiz a seletiva e aí acabou dando tudo certo. Consegui representar um município no Miss Ceará. Mas assim, foi dedicação total. Minha vida mudou muito rápido, porque eu sabia que eu tinha muitas coisas pra melhorar, né, pra aprender. Então, eu meio que parei tudo, assim, e fiz. Eu acho que por muito incentivo das pessoas também, de amigos, família, eu sempre tive também essa sede de ser independente, de ter o meu, sabe? Então, acho que isso contribuiu muito também pra ter novas oportunidades, pra trilhar o meu caminho e também por acreditar muito na plataforma do Miss Universo Brasil, né? Que é a plataforma que hoje em dia carrega muito mais um propósito, acredita muito em causas sociais. Então eu queria ser essa mulher que tinha um espaço, que poderia se expressar, que poderia colaborar, né, com a sociedade de alguma forma. Então quando eu vi essa oportunidade eu falei, vou abraçar. E foi aí que as coisas aconteceram. Pra essa tua primeira experiência, né? Tu disse que era faculdade, estágio e tudo mais. O que é que mudou? Tu falou sobre dedicação total. Como era a tua rotina se preparando para esse primeiro concurso, né, Miss Ceará? E também fala pra gente um pouco de quais são os passos, né? O que é que as meninas passam para chegar até o Miss Brasil, até o Miss Universo? Bom, é um caminho aí meio longo, assim, não é uma coisa preto no branco, assim, digamos. Tem várias fases, você tem que primeiro saber o que você quer, né? Quando eu decidi que eu falei, eu quero, então eu sempre fui assim, quando eu quero uma coisa eu quero, eu vou lá e faço, e se não der certo, tudo bem, eu tentei, vida que segue. Então, eu acho que a primeira coisa é você saber o que é que você quer fazer, porque quando você sabe, tem clareza de visão, você consegue estabelecer aí várias coisas que vão te levar até esse objetivo.
Então eu comecei a me preparar muito cedo, assim que eu tive certeza que eu queria, eu sabia do que eu precisava para melhorar, né, todas as coisas, então eu logo fui atrás de um professor de passarela, professor de inglês, professor de espanhol, missólogos, que são os famosos conhecedores do mundo Miss, né, que nos ensina bastante e entendem tudo sobre o mundo Miss, tenho muito carinho e respeito por vários deles. Então, João Dimas, Raimundinho, vários outros, um beijo grande. Então, é realmente saber o que você precisa fazer para chegar até lá. E foi isso que eu fiz, né? Contei aí com um time de profissionais, de pessoas que acreditaram em mim, que falaram, estou com você. E é isso, assim, se dedicar ao máximo. Que no final, se der certo ou se não der certo, você sabe que você fez tudo que pôde, né? Tereza, quando eu estava escrevendo um pouco sobre o que é que a gente ia passear aqui nas nossas conversas, Lucas, coloca pra ela. Eu falei sobre sonho, né? E aí, tu contando aqui, isso não era um sonho desde sempre, né? Então, quando foi tu consegue dizer que passou de algo que passava na tua cabeça para ser um sonho? Porque eu realmente te via desde sempre, na verdade, quando eu te vi ali, meu Deus, a Tereza ali, tu já tava objetivada assim, esse é o meu grande sonho, eu vou, tipo, isso era muito até na tua fisionomia, né, como tu se expressava. Então, quando foi essa virada, tu sabe dizer? Obrigada. Assim, de que passou de uma ideia que botavam na tua cabeça pra isso aqui é um sonho E meu. essa lembrança aqui, você tem? Nossa, lembro demais. Foi um dia muito especial. Foi a segunda vez que eu representei, que eu ganhei, né, o estadual. Ou seja, no Portal In a gente tem... tem só... tudo. Não, o Portal In tá comigo, ó, desde sempre. Tem a história toda. Desde Mangaratiba, tá tudo aqui. Aliás, e por falar em Mangaratiba, depois que você responder a pergunta, qual foi a diferença da Tereza de Mangaratiba, que foi disputou? Maranguape. Não, Mangaratiba foi o local que você estava. Ah, tá. No Rio? No Rio. No Rio, certo. Que foi Miss Brasil 2018. Eu só sei porque eu estava olhando aqui. Ah, tá. Sim, é verdade. E a primeira vez que você disputou, qual a diferença da primeira vez que você disputou Miss Brasil? O povo, ele tá antecipando as perguntas, porque aqui também já tem essa Porque eu não trabalho com roteiro. O povo é no freestyle. Bom, eu acho que quando eu vi que era o meu grande sonho, foi quando eu enxerguei a plataforma. Quando eu vi o que era de fato o Miss Universo, né? Eu comecei a assistir e aí as redes sociais também potencializaram muito a visão que as pessoas tinham. Então, eu comecei a enxergar o que de fato é o Miss Universo, que é a franquia que eu participei. Acho que, se eu não me engano, é a mais antiga também. Então eu vi que era uma mulher que ela se expressava, que ela tinha opiniões, que ela tinha uma vida, que ela tinha algo que ela acreditava. E quando eu vi isso, eu me vi ali, porque eu sabia do que eu carregava, mas eu não estava exercendo naquele momento, né, mais nova, porque, enfim, tinha uma vida que eu fazia ali minhas coisas, não... Mas eu me vi ali, eu enxergava, eu sabia que eu tinha algo que eu queria, de certa forma, contribuir, assim. Eu não sei exatamente como explicar isso, mas eu acho que... se tu viu que tu poderia ser quem assim, eu sou verdadeiramente... e tipo, teus valores... E os meus valores, e quem de fato eu sou, e o que eu carrego, sabe? Então eu me vi ali, eu lembro que eu assisti muito a Demi, que foi uma Miss Universo 2017. E eu gostava do jeito leve que ela se expressava, a causa que ela acreditava também. E eu falava... a pessoa que a Tereza queria ser, conseguia ser dentro do Miss. Exatamente. Não era só beleza. Eu acho que a beleza, ela primeiro te chama. Mas o que tem por trás da beleza é o que te prende. Então, eu acho que isso que é o Miss Universo, é a mulher de hoje em dia, é a mulher que ela tem algo pra mostrar pro mundo. E oportunidades como essa, por exemplo, de a gente estar aqui tendo essa troca, são momentos como esse que a gente pode, de alguma forma, né, se expressar e mostrar um pouco do que a gente tem. Porque, infelizmente, as mulheres de antigamente, quando participavam do Miss Universo, não tinham essa oportunidade. Eu tenho certeza que elas teriam coisas incríveis pra compartilhar com o mundo, com o Brasil, com o mundo, né? E eu tive essa oportunidade de participar do concurso numa época que a gente tem a abertura pra ser quem a gente quer. Isso é incrível. Ser uma influência, né? As pessoas vão olhar pra Miss Brasil, exatamente, pra Miss Universo, elas vão olhar. Então, o que tu falar vai ser realmente... Eu acho que todo mundo... Eu aposto que vocês, quando eram pequenos, vocês devem ter olhado pra alguém e ter essa pessoa como referência. Então, ter se inspirado em alguém, olhado pra história dessa pessoa, alguma coisa que te conectou, que te inspirou. E isso aconteceu muito comigo também.
porque eu não vim de uma família rica, e eu vim de uma família, né, de classe média, uma família muito grande. Eu cresci indo para Maranguape, que é um lugar no interior do Ceará. Então, assim, eu tive essa vida um pouco mais simples, digamos assim. Claro que sempre tive escolas boas, sempre tive tudo que eu precisava ali. Sou muito grata pelos meus privilégios, inclusive. Tive uma vida muito privilegiada, eu reconheço claramente isso. Mas eu olhava para aquelas mulheres e eu me inspirava com elas. Eu falava, nossa, eu posso chegar lá, né? Mas não foi sempre assim, né? Teve um momento realmente que eu olhei e falei, eu posso, porque nem sempre eu acreditei que eu podia. E eu acho que quando eu comecei a me autoconhecer e auto-perceber o que eu carregava, e aí eu olhei pra, sei lá, pra uma pessoa X e eu falava, eu consigo ser essa pessoa, eu tenho coisas pra mostrar também. E isso é representatividade. Então a gente tem aí mulheres de todos os lugares, Mona Lisa, Raíssa, né, depois de tantos anos voltar, como uma negra Miss Brasil, Júlia Horta, que fala muito sobre comunicação, que fala muito sobre voz da mulher. Eu sou formada em psicologia, então, né, sempre que eu posso, eu tento trazer o máximo dessa conscientização também pro lado da saúde mental. Então, acho que é isso, é você ter algo para compartilhar com as pessoas e de fato fazer, sabe, essa transformação. E por um dia ter sido inspirada por uma mulher, hoje eu tô aqui, né, por bênção de Deus, que Ele me permitiu poder de alguma forma ser essa pessoa. E eu espero que eu seja, não sei, mas... Bom, ele me deu essa honra e aí a gente segue, né? A gente aceita. E é muito bacana, Tereza, da gente, apesar de ele conhecer há muito tempo, a gente nunca trocou tanta ideia assim e cada vez que você vai falando eu fico mais admirado com o seu conhecimento, com a sua beleza interna, seu conteúdo. Isso faz diferença e é isso que inspira pessoas e isso que move o mundo. Obrigada. Né? E por falar em mover o mundo, você tem atuado em alguma causa específica nesse momento? Bom, eu acho que uma causa específica não, porque eu acredito em várias e se eu pudesse eu acolheria várias causas. Eu participo de um projeto que quem me acompanha há mais tempo sabe, que é o Vai Maria, que é um projeto que fica dentro do IPRED aqui em Fortaleza. Fantástico. Esse projeto é um projeto que tem o intuito de levar mais condições favoráveis para mulheres, né, que enfrentam lutas diárias com violência doméstica, com vários tipos de situações de vulnerabilidade. E através da moda e da costura, ela tem o sustento, né? Então, é uma mulher que está ali batalhando para cuidar dos filhos, que muitas vezes não tem condição, que muitas vezes é agredida. E sempre estou ali com eles. Inclusive, eu levei um vestido para o Miss Universo e para o Miss Brasil também, feito por elas, todo de patchwork, um vestido lindíssimo, que é até engraçada a história desse vestido, depois eu conto. Mas tudo que está relacionado à mulher é o que eu acredito, assim, seja a saúde mental da mulher, seja luta contra a violência contra a mulher, seja o espaço da mulher na sociedade. Também, sempre que eu posso, assim, falo sobre a questão da luta contra o abuso infantil, porque as pessoas não têm consciência do quão grande isso é no Brasil ainda. E é isso, eu acho que esse momento que a gente está de abertura com as pessoas é de momento de conscientização, sabe? E eu acredito nisso, que é conscientizar para que a pessoa tenha mais qualidade de vida, mais oportunidades na vida. E tudo isso parte do pressuposto da saúde mental. Porque se a gente não tiver isso, a gente não consegue realizar nada na vida. E, infelizmente, hoje em dia, a gente sabe, né, com tantos dados, com tantas notícias, o quão o psicológico de todas as pessoas está sendo abalado, assim, principalmente as minorias, que é algo que a gente precisa se conscientizar também, né? Eu fiquei ainda mais feliz de saber que você apoia lá o IPRED, porque, aliás, eu conclamo todo mundo que puder conhecer o IPRED. Esse trabalho fabuloso do Dr. Sullivan, Joana Clemente, lá, eles se movem para realmente fazer a diferença. Sim. E o IPRED, porque o pessoal pensa muito que o IPRED é só aquela coisa da campanha do leite, não é só isso, não, é muito maior. É muito maior e, assim, a fome ela não para, né? Então, não adianta você só dar o leite uma vez e pronto, acabou. Não, a fome é constante, infelizmente. E a gente tem fome de muitas coisas, de né? muitas coisas. Quando a gente talvez tem a fome dessa saúde mental, a fome de, enfim, dessa conscientização toda da mulher, é por conta dessa fome que a gente tem a fome realmente de alimento. Exatamente. Né? Então, quanto mais tiver pessoas que, além de estar contribuindo, que é muito importante para o físico, o alimento físico,
ter pessoas que se dispõem a alimentar a alma, alimentar o espírito, alimentar a mente das pessoas, certeza. é algo assim que é impagável, porque isso faz com que elas tenham força para ir atrás do físico, às vezes que elas às vezes elas não têm o físico porque não tem nem força para ir Com atrás. certeza. Esses dias tive a oportunidade de fazer uma visita mais profunda no IPRED, na sala de cinema, espaço para acolher as mulheres, as máquinas de costura e tudo mais. Inclusive, Dr. Sullivan, você está convidado a sentar-se com a gente aqui nessa eu tenho mesa. uma admiração por ele tão grande. E olha que engraçado, quando eu conheci o Dr. Sullivan, foi um momento assim muito aleatório, né? E eu senti que era de Deus que eu deveria estar ali, de alguma forma. Foi pós-pandemia, a gente estava num condomínio, na piscina, e ele apareceu ali na minha frente, a gente começou a conversar, e ele falou do IPRED e tudo, e uma pessoa na minha faculdade já tinha falado desse projeto do IPRED. Então, assim, foi num curto período de tempo, 2 pessoas falando da mesma coisa. E aí eu falei assim, eu acho que eu tenho que ir lá visitar e conhecer. Né? Não e depois, é coincidência, não é só. coincidência, eu não acredito nisso. Eu acho que Deus está nas coincidências, então eu acho que eu fui levada por isso. E aí, quando eu fui lá no projeto, eu me apaixonei, eu falei, meu Deus, eu preciso estar aqui. E é muito bom, assim, você poder estar no meio de pessoas que fazem o bem de uma forma tão clara e tão verdadeira e tão humana, sabe? O trabalho que eles fazem é realmente incrível. Eu tive a honra também de estar presente no momento que eles foram contemplados pela 2ª vez para o Criança Esperança. Fiquei muito feliz. Foi um momento de muita alegria. E o Dr. Sullivan, ele realmente é esse ser humano que abraça, que faz, que acolhe e se dedica 100%, sabe? Então, um beijo, Dr. Sullivan. Querido demais. Queremos você aqui porque o Dr. Sullivan tem muita coisa pra falar. Tem. Massa, Com olha aí. certeza. Coisa pra conversar com a gente. Mas, E tem um trabalho lá que a gente acabou não falando, mas é de extrema importância, o trabalho que eles fazem com as crianças com autismo, né? Então, Sim, verdade. fantástico Exatamente. isso aí. Foi crescendo e eles foram olhando que o problema não é só a fome, é tudo que está por trás da fome. E o Vai Maria, por exemplo, é um projeto que é justamente cuidar da mãe, que também precisa ser assistida, gente. A fome não tá só na criança, assim, tem um contexto ali por trás, sabe? E por mais eu sei que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, mas, cara, se você fizer um pouquinho que seja, já muda a vida de muita gente. E a realidade da mulher, infelizmente, é muito triste ali. Então, quando eu vi que eles pensam em tudo e não só na fome da criança, né? E também crianças com autismo, lá também tem uma área nova que se preocupa também com o bem-estar psicológico da mãe, o que é sensacional, porque a mãe precisa ser ouvida, ela precisa ter um espaço ali que ela possa se sentir acolhida e compartilhar das suas angústias, das suas dificuldades enquanto mulher, enquanto mãe, né? E principalmente lidando com tantas situações difíceis ali do dia a dia. Então eu fiquei muito feliz em ver que todo esse crescimento do IPRED, eu acho que é resultado do desempenho, do trabalho sensacional que eles fazem. Tereza, deixa eu te fazer uma pergunta. Como psicóloga e como Miss, né? Tu acha... Tu já se formou, Tereza? Ainda não. Não, Falta tá um pouquinho. formando. Eu tive que dar umas pausas, né? Por conta de... Eu também não me formei, viu? Mas eu fui nem Miss, mas eu não me formei também ainda. Nessa área da psicologia como Miss, como tu acha que essa influência é gerada de forma positiva, né? Quais são os cuidados que essas meninas mais novas que estão querendo buscar o Miss têm que ter ao se autoavaliarem, ao se compararem, porque tem um lado positivo de você ser inspiração, mas a gente sabe que também tem gente que enxerga do outro lado de achar que não é capaz, né? Quais são esses 2 pontos, assim? Você pode falar um pouco sobre Bom, eu eles? acho que ser inspiração é uma consequência. Então, eu não entrei pra ser uma inspiração. Eu queria fazer algo e eu queria contribuir de alguma forma, e se eu fui ou não, eu acho que isso é uma coisa que o outro vai ter que dizer, né? Então, eu acho que primeiro saber o que você quer, mas sabendo que você só vai valorizando seus princípios e seus valores. Porque, infelizmente, tem muitas coisas no meio do caminho que podem te desestabilizar. Principalmente a autoestima mesmo da mulher. Porque quando você é colocada ali com outras mulheres lindíssimas, né? Com outras mulheres que estão ali levando algo, quem é insegura acaba ficando para trás, sabe? E por mais que a outra tenha um super currículo, tenha algo extremamente grandioso para mostrar para as pessoas, você também tem.
você só precisa acreditar no que você tem. Eu sei que parece um pouco óbvio, assim, mas é necessário falar isso, porque muitas meninas se perdem no meio do caminho justamente por achar que precisam mudar demais pra ser ou pra se encaixar em algo, quando elas só precisam ser elas mesmas, sabe? E isso foi algo que mudou completamente da primeira vez que eu participei pra segunda. Além da experiência, da maturidade que veio com os anos, a Tereza de 2021 era uma Tereza que eu me sentia, assim, unstoppable, né? Tipo, imparável. Eu tava tão feliz comigo mesma, eu tava vivendo uma fase da minha vida que eu tava tão grata pós-pandemia e tão feliz e tão enraizada em quem eu realmente sou, que eu não perdia tempo olhando pro lado, sabe? Se eu falar que eu nunca me comparei, eu vou estar mentindo. Mas eu trabalhava isso na minha cabeça constantemente, de tipo, eu não preciso me comparar com ninguém, porque o que eu tenho em mim, o que Deus colocou dentro de mim, é único. Então por que a gente valoriza mais do outro do que da gente? Se alguém chegou em algum lugar, né, longe na vida, é porque certamente ele acreditou em si mesmo, né? E quando eu vi que outras pessoas estavam acreditando em mim, eu olhei, peraí, as pessoas estão acreditando em mim, então por que eu não vou acreditar em mim também? Então eu acho que é isso mesmo, é você saber o que você de fato carrega. Você ter princípios e valores muito bem definidos mesmo, porque você vai precisar desses valores e desses princípios. E, principalmente, se agarre nas coisas que te fazem bem, sabe? Se é sua família, se é seu trabalho, se é algo que você faz ali. Não entre nessa coisa, essa noia de eu tenho que ter esse resultado, eu tenho que fazer isso. Seja leve, sabe? Quando a gente faz as coisas com leveza e com amor, é muito difícil não darem certo, né? E por mais que em 2018 eu não tenha ganhado, né? E eu participei duas vezes, mas a primeira vez eu não ganhei. Por mais que eu não tenha ganho, foi um momento ali de puro aprendizado. Eu fiquei super amiga da Mayra, que é uma querida pra mim. Então, eu até não ganhar também com leveza foi bom pra mim, porque me levou depois pra onde eu deveria estar. Então, saber quem você é de fato, respeitar as suas qualidades, respeitar os seus defeitos também. Ninguém é perfeito. Eu tenho muitos defeitos, acho que todo mundo tem defeitos. E saber conviver com eles, saber aceitá-los também. Você pode aprimorar certas coisas, você pode buscar ali atingir novas capacidades e tudo, se capacitar, mas se respeite também e entenda que faz parte do jogo ter defeitos, faz parte do jogo ser vulnerável. O problema é que as pessoas acham que Miss é a mulher perfeita e que ela nunca passou por vulnerabilidade na vida. Isso é um mito, assim, muito grande. Porque eu acho que, na verdade, ela passou por muito mais vulnerabilidades, porque é uma pressão muito grande. Exposição muito grande. E uma exposição, né? E eu acho que todo mundo que já pisou naquele palco, todas as mulheres, são muito corajosas, porque por trás ali tem uma bagagem muito grande de inseguranças. Todas, sem exceção. E vencer aquilo é algo muito forte. Só que a diferença da mulher que está em cima do palco e a mulher que está assistindo é só a questão da visibilidade, porque as duas carregam as mesmas coisas. E por falar na que está assistindo, como é que era o seu olhar de Miss Universo, olhando a Beatriz Militão subir na passarela e levar a coroa de Miss Ceará? Bom, eu vi a Bia, eu não vi as meninas antes, né? Eu dei uma breve passada ali no backstage pra falar um pouco com elas e tudo, e eu queria ver no olho de cada um ali, porque eu acho que o olhar fala muito sobre a pessoa. E claro que difícil, muito difícil, inclusive nem sei se eu quero ser mais jurada, porque que tarefa difícil, gente, meu Deus do céu. E eu vi meninas maravilhosas mesmo, mas no palco eu vi muitas meninas fazendo coisas do tipo, que eu confesso que até eu já fiz também, que é de você interpretar um personagem, de você fazer algo porque estão mandando, sabe? E na Bia, eu vi ela. É como aqui, a gente obedece um roteiro. Exatamente. Tem graça. Não é que não tem graça, é porque nos meus conceitos enquanto jurada, eu busco uma mulher autêntica, né? Então, quando eu for julgar, as meninas saibam que eu sempre vou estar olhando quem é a mais autêntica, quem é que tá trazendo autenticidade pro jogo. Ela foi vulnerável. E ela foi vulnerável. Porque às vezes as pessoas acham que vulnerabilidade é fraqueza. Não. Vulnerabilidade é você se permitir até ser você mesmo. Exatamente. É se permitir viver a vida, se permitir... As pessoas que não são vulneráveis, elas provavelmente não amaram de verdade. Elas provavelmente não viveram com sua essência de verdade, se permitiram ser elas mesmo. Tipo assim, quem Deus criou. Então, eu sempre falo, minhas amigas sempre falam, a Malu é a pessoa que enxerga a vulnerabilidade da forma que o mundo não enxerga.
Porque eu amo a vulnerabilidade. Eu peço, tipo assim, nas minhas orações e peço, assim, na vida mesmo, que a cada dia eu seja um pouco mais vulnerável. E eu acho que a vulnerabilidade, ela também nos conecta de uma forma que nada mais pode conectar, sabe? E é libertador. Ser vulnerável e na verdade, se permitir ser vulnerável é libertador. Porque se você tá ok se sentindo vulnerável, o que é que pode te ferir? Sabe? Então, e você aprende a lidar com aquilo de uma forma melhor, quando você enxerga aquilo. Agora, se você prefere ignorar que você tá vulnerável, ou se você mente pra si mesmo, você vai estar só empurrando com a barriga algo que uma hora ou outra vai aparecer e você vai ter que aprender a lidar com aquilo. É inevitável. E quando a gente é vulnerável, passa muito por uma coisa também que tu falou, que muita coisa acontece no processo, muita coisa acontece no caminho. Muito. Tipo, a Tereza não ganhou ali em 2018, né? Mas muita coisa boa aconteceu pra ela que talvez ela, se fosse pra dizer assim, tu preferia não ter participado e sabendo que não ia ganhar, ou participar sabendo que não ia ganhar? Participar mesmo sabendo que não ia ganhar. Porque muita coisa acontece no caminho, entendeu? São muitos aprendizados, sabe? E eu sempre falo também que 1 ano de Miss é tipo 10 anos de vida, porque são tantos aprendizados. Tem muitos relacionamentos envolvidos, muitas pessoas, muita coisa em jogo. Tem meninas que abdicam assim, de tudo da sua vida. Eu parei minha faculdade, por exemplo. Tem meninas que saem da sua cidade para poder se preparar. Então é muita coisa envolvida. É um sonho, né? E é apenas uma pessoa que vai conquistar aquele sonho naquele momento. Então é algo muito forte, sim. Eu acho que eu senti essa tranquilidade em ser vulnerável, sabe? A história dela é uma história muito bonita, que eu acho que inspira. O pai dela é pescador. Então ela veio de uma família muito grande de 14 irmãos. Então eu fico imaginando como que foi crescer no meio de tanta gente, né? Uma família assim, no Trairi ali, com um pai que se dedica arduamente, assim, todos os dias para prover para aquela família. É uma história que inspira. E foi isso que eu me apaixonei quando eu vi. Quando eu vi ela no palco, eu vi ela. Eu não vi projeções ou algo que ela deveria se encaixar, eu vi ela. E eu acho que por isso que ela brilhou, assim. E eu acho que todos os outros jurados concordam, né? Não vou falar por eles, mas acredito que sim, pelo pouco que eu conversei com eles também. Eu acho que ela soube levar com muita leveza essa questão de vulnerabilidade e ser ela mesma. Eu senti isso. Mas, assim, claro que as outras meninas também estavam radiantes. Foi muito difícil, porque tinham outras que tinham currículos muito bons, que tinham experiência, que tinha também aquela sede do mundo Miss, que eu acho que é muito importante também. Uma Miss tem que querer ser Miss, ela tem que querer ser uma representante, e tinham muitas ali que queriam isso, fortemente, dava pra ver claramente. Mas infelizmente, como eu falei, é uma só que ganha, né? E graças a Deus, hoje em dia, pode participar quantas vezes você quiser, e aí outro ano pode voltar. Ei, Lucas e Pompeu, uma coisa que eu tô vendo, que assim, que a gente presenciou nos outros episódios. A Tereza, ela tá falando sobre o mundo Miss, sobre a experiência dela como mulher no mundo Miss e tal. E ela fala coisas que eu consigo ver claramente os outros participantes falando numa área da vida totalmente diferente. Tipo, o Deda e o Marcelo, no episódio anterior, falando sobre que eles... E o Romário também falou isso, falando que pra eles estarem onde eles estão hoje, eles precisavam olhar mais para eles, para como eles ficavam melhor do que antes, do que para o outro, né? E às vezes a gente até falava, né? Você não olha e tal. E a outra coisa que eles falaram muito também foi sobre ser diferente, mais do que ser melhor. E a Tereza tá falando aqui o quanto que essas meninas todas eram muito boas, e o que diferenciou pra uma ganhar não foi ela ser melhor do que a outra, mas foi ela ser diferente. Exatamente. Ela se deixar ser diferente. Eu acho que a singularidade dela conectou a gente que tava ali assistindo, sabe? Além das capacidades, claro. E eles falando de empreendedorismo e tudo, e a Tereza trazendo as mesmas coisas, então a vida se conecta. Mas sabe o que eu acho, Malu? Eu acho que antes da gente ser um profissional ou ser qualquer outra coisa, a gente é ser humano. A gente é gente, né? Todo mundo. Então, todo mundo tá lidando com as suas próprias questões, todo mundo tem ali coisas internas pra resolver consigo mesmo, sabe? E eu acho que é isso que a gente esquece, que tá todo mundo no mesmo barco, cara. Ninguém é invencível. Então tudo se conecta porque tudo é feito de gente. A nossa maior batalha é interna, né? A nossa maior batalha é interna. Achei interessante você ter falado, assim como você falou, o IPRED foi citado para você 2 vezes em um curto período de tempo, a psicologia tem me cercado de todos os lados.
cada vez mais que eu passo no meu trabalho com comunicação e tudo mais, eu entendo que, primeiro, essa batalha interna é a principal de todas, né? E segundo, é mais necessário entender o ser humano do que qualquer outra coisa em volta. Quando você entende você mesmo, quando você entende o seu tempo, aprende a respeitar o seu tempo, aprende a se respeitar, aprende a entender que você tem que ser melhor do que você e não melhor do que o outro. Exato. O jogo muda. O jogo muda completamente de perspectiva. Eu saio daqui com a certeza hoje. Pode terminar a sua faculdade que você vai ser uma grande psicóloga. Obrigada. Cada palavra que você diz, a gente vê a psicologia em tudo. Né? E principalmente nessa coisa de fazer o bem, né? De dissipar e emanar energias boas para o mundo, que é o que você faz melhor. Então, termine essa sua faculdade. Obrigada. Tereza, deixa eu te perguntar. No MIS hoje, né, nessa franquia que você passou, quais são as características que são julgadas? O que é levado em consideração? Olha, são muitas coisas, além da beleza, claro, tem toda uma questão também de técnica de passarela, também, que é algo mais antigo também, mas hoje em dia é muito mais a personalidade, o que a mulher acredita, a história dela também é algo que conecta muitas pessoas, né? Que as pessoas vão olhar para a história dela e saber como que ela chegou ali. É importante que a Miss consiga se comunicar, né? Porque ela vai estar ali com 100 países, né, concorrendo, então ela precisa conseguir se comunicar de alguma forma. E então o inglês é muito importante, né? Se tiver alguma outra língua que também possa usar, como o espanhol, pode ser também. Então eu acho que são coisas assim, não é pré-requisito ter uma língua, até porque nem todo mundo tem um acesso, né? Que, enfim. Mas se você tem, é um ponto positivo. Mas é isso, assim, é realmente o que ela acredita, os seus valores, seus princípios, sua família, no sentido a sua história, né, mais claramente falando. E além de passarela, beleza, estética. Mas assim, eu acho que hoje em dia a beleza está em todos os lugares, né? E hoje a gente não tem mais padrão, não tem um padrão específico. Você é Miss. A gente já teve vários tipos de belezas diferentes no palco do Miss Universo. Então, é mais quem quer ser uma embaixadora mesmo do seu país no Miss Universo e por que você merece fazer isso. Ei, Tereza, só uma perguntinha, uma dúvida mesmo. Tu fala dessas franquias, eu não entendo o que é. Bom, franquia é porque, assim, vocês já devem ter visto aí na internet que tem vários concursos de Miss. Tem a Miss Grand, a Miss Terra, Miss Mundo, que também, né, é bem conhecida, Miss Universo. Então, são várias, como se fossem várias marcas de concursos, né? Então, tem vários. Hoje em dia, tem várias novas aí. Eu só participei da franquia do Miss Universo, que é a mesma de Marta Vasconcelos, né? Eu acho que eu acho que eu só assisto essa, quando assim, Eles estão crescendo bastante, assim, como são novas, até todo mundo conhecer leva um tempo, mas tem grandes aí, a gente teve a Isa Menin, que venceu o Miss Grand International, então foi muito importante pro mundo Miss, porque assim... Qual é a mais antiga, tu sabe? Se eu não me engano, é o Miss Universo ou o Miss Mundo. É um dos dois. Eu sei que é a de Marta Vasconcelos, né? Na época que passava ali no Maracanãzinho, com toda aquela alegria do povo brasileiro, era Miss Universo. Certo. Tô curioso. Pode perguntar. Eu te disse que eu já participei da escolha lá como júri técnico. Queria saber como é seu voto. A diferença, eu não sei se é 0 a 5, 5 a 10, como é que tá hoje, mas da Miss que você deu a nota máxima para que deu a nota mínima, a candidata, qual a diferença de 0, alguma coisa ou chegar a um ponto? É muito relativo isso, porque tem jurado que vai dar 5.5 e tem jurado que vai dar 5.6. Eu tô falando do seu. Eu sou boazinha, gente. Eu já fui Miss, então eu sei como é tá lá. Entendeu? Eu não vou ser casca grossa com as meninas, porque eu não queria que fosse comigo. Então, no meu caso, eu dou a nota mesmo mais arredondada mesmo. E eu tento ser o mais justa possível, assim. Então, são várias Mas a arredondada é tipo 6, é 5, é 4? Ou é 6,5,8, 5,7? Não, eu dou tipo 5, 6, 7, 8, 9, 10. É por aí. Mas é bem difícil dar uma 10 e uma 5. Porque eu acho que não tá, gente. Elas merecem, cara. E quando elas já estão ali é porque a linha já tá bem difícil, exatamente, né, de escolha. Então, eu acho que isso no júri técnico ainda é fácil. Você dá um 5, um 10, ok. Mas você tá lá na final, né,
semana passada foi Miss Ceará, então eu tava lá no júri. E eu via as meninas e tinha que colocar. Eu falei, meu Deus, o que é que eu faço aqui? E foi difícil, assim, porque todas merecem. Só o fato delas estarem ali, totalmente vulneráveis, totalmente, né, com toda a coragem do mundo pra estar ali em cima, já é uma conquista muito grande. Então elas já merecem 10, todo mundo. Mas realmente tem que, né, julgar isso, né? Então, eu acho engraçado que quando eu fico assistindo lá o programa lá do Luciano Huck, né, que o pessoal vota lá no júri técnico, lá daquela dança lá dos famosos e tal. Você vê o júri técnico sofre, né? E o júri, os artistas, tudo 10. Então, eu acho que eu sou essa pessoa pra todo mundo. Mas claro que tem que ser justa também, né? Assim, não vou deixar para os outros decidirem algo que eu também preciso fazer. Claro. Então, mas eu fico ali no 8, no 9, no 10. De 8 a 10, né? Tereza, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. E sobre... Você falou que uma vez Miss, uma vez dentro desse universo, você está para sempre dentro dele. E o que tu consideraria que muda na sua vida, na vida das outras pessoas, em relação ao posicionamento e exposição fora do palco, né? Na rede social e tudo mais? Porque a gente sabe que posicionamento é algo incrivelmente importante. E tanto pode construir quanto pode destruir a reputação de uma pessoa. Para vocês, como é isso? Como é como o público cobra vocês em relação a você é meio, você tem que fazer isso ou aquilo ou não? Tem a expectativa das pessoas, né? Tem a expectativa de que Miss só faz isso ou que Miss não pode fazer aquilo. E eu acho que no meu caso, eu nunca passei por nenhuma situação que eu tivesse que fazer algo porque estavam me cobrando. Eu acho que eu sempre agi com muita verdade, eu acho que as pessoas conseguiram ver isso em mim. Eu, inclusive, já recebi várias vezes mensagens no meu Instagram justamente falando, nossa, você é muito transparente, você é muito autêntica. Então, acho que eu sempre agi com muita naturalidade com as pessoas, independente de onde eu estivesse, tanto na rede social quanto fora. E eu acho que tudo depende do seu valor e do seu princípio, por isso que eu falei que é importante. Então, tudo que vai de acordo com os meus valores, eu tô ali defendendo, mas se não for, eu já me abstenho. E eu acho que a gente também, como tem direito de falar ou não falar, a gente também tem direito de não falar, sabe? E se resguardar, porque a gente não sabe de tudo, né? Então, muitas vezes a gente pode acabar errando, e é normal, né? É humano. Então, por exemplo, falando em talvez expectativas alheias em relação à Miss, do que ela pode ou não fazer, do que é correto ou não, eu acho que antes de ser Miss, como eu falei, a gente é ser humano. Então, tem coisas que, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo. Não sei, me perguntem alguma coisa que se Miss pode ou não pode fazer. Pode perguntar. Deixa eu pensar aqui. Eu não tenho nem ideia. Vai, Maria, isso é mulher. Não, eu não tenho ideia, juro. Não, eu acho que o concurso de Miss no passado já foi muito estigmatizado. Já foi, né? E em algum momento te passou pela cabeça que podia passar por alguma situação complicada e você ia ter que se sair com estilo? Olha... Ou aconteceu? Já aconteceu, mas eu prefiro não falar. Prefiro não falar. Claro, lógico. Mas eu acho que, graças a Deus, eu participei do Miss em uma época que eu tenho muito mais abertura para fazer o que eu quero. E, claro, com responsabilidade. Diferente dos anos anteriores, né? Ali de 2000 para trás. Onde a mulher era muito mais barrada de muitas coisas. Então, a Miss tinha que se portar de uma certa maneira, ela não podia sentar errado, ela não podia falar certas coisas, ou ela não poderia entrar em assuntos polêmicos, ou ela poderia falar mais de uma forma mais reduzida, até sei lá. Até esse negócio das medidas, por exemplo, Por exemplo, né? até... Exatamente. A questão estética. Pronto, era bem lembrei mais de um exemplo padronizado. perfeito. Às vezes eu tô num momento meu ali, pessoal, e eu tô comendo, sei lá, e a pessoa olha pra mim e fala, olha, ela tá comendo uma pizza. Eu falo, gente, não fiz dieta assim... Claro que pro Miss Brasil eu segui um planejamento alimentar, mas eu não fiz aquela dieta mirabolante que você muda, que só come proteína. Não, eu me alimentei bonitinho, direitinho, comi bem. Aliás, então... conta com a sua dieta pra gente. Então, a minha dieta, eu vou contar qual foi a minha dieta. Todo mundo quer saber, dieta de Miss. Tinha tudo, tinha arroz, tinha feijão, tinha proteína, tinha frango, tinha... Até tapioca tinha, tá? Mas eu acho que...
aí é que mora o problema. Às vezes você acha que pra chegar num objetivo, você tem que fazer o que o outro fez. Você tem que entrar naquela dieta que foi feita pra aquela pessoa. E aí você entra no planejamento da outra pessoa porque você acha que vai servir pra você, né? No meu caso, eu segui o que eu precisava com os meus objetivos. Então, meu objetivo nunca foi ficar muito magra, ou, sabe? Eu queria ficar com um corpo legal, com Até músculo. porque tu não é uma menina que tem um biotipo tipo eu, que sou magricelinha, né? Tu sempre foi mais mulher. Eu sempre tive mais curvas, então assim, eu acho que eu soube valorizar. Eu tentei valorizar isso, né? Então, eu segui uma dieta, na verdade, que me desse mais disposição, porque Miss tem que ter realmente muita energia pra fazer muita coisa. É uma agenda muito, muito cheia mesmo. Então, eu segui um planejamento que me desse realmente saúde mesmo, sabe? Treinava todo dia e tal. Mas voltando pra questão lá da gente, né, que a gente tava comentando sobre fazer coisas que se esperam de uma Miss, a vida da Miss não se resume só a fazer dieta e treinar, gente. Ela também estuda, ela também trabalha, ela também faz Eu fiquei até pensando agora, Tereza, de como tu comendo caranguejo, assim, tipo, no Ceará, e o pessoal diz, essa menina tá comendo caranguejo feio demais, gente, né? Né, etiqueta? Porque você então, comer caranguejo é educado, é bem difícil. É difícil mesmo. Mas aí que tá, é isso que ela representar o estado, é você tá lá comendo caranguejo. Quebrando a parte incentivando, né, mostrando para as pessoas. Porque aí, pelo menos assim, tá? Eu falo por mim. Mas eu amo, assim. Eu sempre que eu posso também eu mostro nas minhas redes sociais quando eu tô eu amo viajar pelas praias aqui do Ceará, né? Então sempre que eu posso eu dou uma fugida e vou pra alguma praia. E eu fui pra Caraízu de Amontada, não sei se vocês conhecem, mas é lindo demais, eu amo. E lá tem um lugar que é um lugar que vende muita ostra. E eu fiquei lá um tempão com a minha mãe, meu padrasto, meu namorado, comendo as ostras. E eu amo, assim, poder sentir essa regionalidade, sabe? E isso, pra mim, é representar o nosso estado, é valorizar o nosso estado na realidade, né? Falou do namorado aí. E aí, como é a pressão do namorado aí, hein? Ai, tranquila. Eu acho que você tem que estar num relacionamento que te potencialize, sabe? E não te prenda. Então, sempre foi muito claro pra mim. Eu quero estar com uma pessoa que some, não que complete. Porque se a gente tá completando é porque tá faltando alguma coisa. É isso aí. Então, eu acho que pra qualquer mulher, na verdade, você tem que estar com uma pessoa que te valorize, que te apoie nos seus desejos, seus objetivos, né, seus sonhos, que lhe enxergue como você realmente é e lhe coloque pra cima. Então, é isso mesmo. Mas isso é você em relação a ele. Eu quero saber ele em relação a você. Olha, eu acredito... Porque namorar de Miss não deve ser fácil, né? Bom, aí é uma pergunta que você tem que fazer Fazer pra ele, ele, né? Mas eu acredito que já perguntaram isso pra ele e ele fala que ele também confia no taco dele, né? Então, e é bom a gente estar com uma pessoa que também, né, tem algo ali legal. Então, é isso. Você tem que estar com a pessoa que você potencializa essa pessoa e essa pessoa te potencializa. Acho que é por isso que dá certo. Tereza, tu falou sobre representatividade, né? E aí vamos ao Miss Brasil. Qual foi a sensação de ganhar, de representar? Qual foi a importância de ganhar? Assim, para o nosso estado, qual você considera que foi a importância de você ganhar lá e estar representando a gente? Bom, a importância é indescritível, eu acho que é um tanto óbvia também, porque eu sou apaixonada pelo Ceará. Todas as oportunidades que eu tenho de falar que eu sou cearense, eu falo, porque muitas pessoas não acreditam, né? Tanto, não sei, por conta do meu biotipo, não sei. Mas até brasileira, porque quer não, mas não, sul, né? Sul, pessoal. Muitas pessoas perguntam se eu sou do sul, mas eu não tenho nada do sul. Minha família na verdade, a minha mãe é cearense, minha família parte de mãe é toda do Ceará e o meu pai é baiano e também totalmente da Bahia. Então eu sou completamente nordestina. Completamente nordestina. E então, pra mim, além de ser uma responsabilidade muito grande, é um orgulho muito grande em poder mostrar pro Brasil que a gente tem essa miscigenação muito forte, né? Verdade. E que cada vez mais, a cada ano que passa, o Brasil tá cada vez mais misturado mesmo, assim. E é normal que isso venha acontecer com o passar dos anos. E mostrar as diversas belezas que tem no nosso país. Então, pra mim, foi, além de um orgulho muito grande do nosso estado, é realmente mostrar isso, né, pro Brasil. A sensação foi, não acredito, ou eu já estava preparada para isso acontecer, eu já estava sentindo? Eu já estava sentindo.
no Miss Brasil 2018, não. Eu tava ali muito nervosa. Na verdade, eu tava nervosa, mas eu tava ambientada ali no momento. Mas eu sabia que se eu não ganhasse, tudo bem. Assim, eu tava muito em paz. No Miss Brasil 2021, eu acho como tudo aconteceu de uma forma tão extraordinária, que eu sentia dentro do meu coração. E se por acaso eu não ganhasse, eu também sentia que era pra eu estar ali. Então eu tava muito em paz e eu tava muito confiante mesmo. Eu não fiquei nervosa, por incrível que pareça, sou uma pessoa assim que eu sou tímida até hoje, tá? Então até hoje eu fico meio nervosa em alguns momentos e tudo. Mas eu naquele momento eu tava muito em paz, eu tava muito conectada com Deus, eu tava muito confiante de que eu tô no momento certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. E quando você tá nesse momento, assim, você só sabe? Você é leve. E é como eu falei, voltamos pra questão da leveza, né? Tudo flui. Tereza, e como é que foi, tipo assim, porque quando tu decidiu participar de novo, tem que participar de todo o processo de novo. Exatamente. É tipo ganhar o município, Municipal, estadual, nacional e depois o mundial. Então, né? tipo assim, o que foi que deu na tua cabeça? Eu vou tentar de novo Então, essa história é a parte extraordinária que eu comentei. Por quê? A princípio eu não poderia participar novamente, porque tinha uma regra no concurso que a Miss que já ficou em terceiro lugar, quarto, quinto, não poderia mais participar. Então, na minha cabeça, eu nunca mais poderia participar do concurso. Eu já tinha seguido minha vida e, enfim, acompanhava ali distante, mas não era algo que eu estava me preparando para ir. E aí veio a pandemia, a organização mudou e, com isso, novas regras se criaram, né? Então, eles passaram a incentivar que misses participassem de novo, até pelo curto tempo que teria para o Miss Universo por conta da pandemia, que foram 2 no mesmo ano. E quando eles mudaram essa regra, no mesmo dia, no mesmo instante, eu comecei a receber muita mensagem dos amantes do mundo Miss. Que é tipo Copa do Mundo, gente. Assim, é tipo futebol. Tem uma legião de pessoas ali que amam fervorosamente o universo Miss. E eles começaram a mandar muita mensagem, incentivando, chamando tudo. E aí, né, uma coisa assim que eu acho que eu nunca falei publicamente, eu sou cristã. E eu sempre participei de células, de orações. E em vários momentos durante a minha caminhada cristã, eu sempre sentia isso de Deus me falando: você vai voltar, você vai participar. E eu falava... vi até um vídeo quando tu ganhou. Tipo assim, tu abraçando tua mãe, alguma coisa do tipo. Como se fosse assim, era isso, tipo, exatamente. Confirmação. Mas assim. foi uma confirmação muito grande. E eu lembro que eu questionava Deus, eu falava: Deus, mas é impossível, e eu nem quero. E eu tinha esse diálogo com Deus, e eu sentia, eu ouvia ele falando assim, claramente. E as coisas foram acontecendo de uma forma muito, sabe, o mar foi abrindo literalmente. Então, de repente a regra muda, de repente eu começo a ter uma torcida que nem antes mesmo eu tinha, e várias pessoas acreditando muito em mim. Eu falei, tá, eu vou, e eu tava muito mais preparada, muito mais capacitada, muito mais experiente. Eu tinha 19 anos da primeira vez, não entendia nada sobre o mundo Miss, sobre moda, sobre nada. E naquele momento, depois de ter passado pela pandemia principalmente, onde eu tive um momento assim de muita descoberta também, porque a gente teve que olhar muito pra dentro durante a pandemia, né? Então depois disso eu tava muito mais muito mais firme em quem eu era. E aí eu falei, eu vou estabelecer aqui 6 meses de preparação, que foi mais ou menos o tempo que eu me preparei. Me dediquei muito. Na época, as pessoas estavam ainda se recuperando da pandemia, então eu contei com a ajuda de profissionais que acreditaram no meu sonho. Eu sou muito grata a todo mundo, o Pedro principalmente, que esteve do meu lado. E ele foi tipo a extensão do meu braço, assim. A gente fazia muita coisa juntos, aulas e aulas e preparação, enfim. E quando eu fui eu lembro nesse dia, foi até engraçado, eu estava numa aula de passarela e eu sempre tive o sonho de ir pra Israel, né? E depois de pandemia, ninguém sabe quando é que vai poder viajar de novo, gente. Muito caro, muito longe, e enfim. E eu lembro que eu tinha até comentado, tipo, pouco tempo antes com alguém que, eu quero, um dos lugares que eu mais quero ir na vida é Israel. E aí eu lembro que eu tava nessa aula de passarela e simplesmente saiu a notícia do Miss Universo que o Miss Universo seria em Israel. E eu não tinha nem participado ainda do Brasil, tá? Quando eu olhei aquilo, eu falei, é mais uma confirmação, porque eu vou pra Israel. Eu tenho certeza que eu vou. E eu comecei a chorar, eu tenho um print de conversa, tenho tudo. E eu chorava, eu falava, meu Deus, não é possível, não é possível. E as coisas foram acontecendo, assim. Eu acho que é por isso que eu tava tão leve no confinamento, porque eu tava sentindo tanto, assim, sabe? E eu me joguei completamente.
Eu acho que é isso, assim, quando você tem um propósito, quando Deus abriu as portas. Eu já tive nãos para muitas coisas, tá? Inclusive a primeira experiência. Mas é aquela coisa, cada coisa na sua hora. O tempo de Deus existe e existe tempo de plantar e de colher. E foi claramente o que eu vivi. Então você só precisa não desistir e seguir a sua vida fazendo o que você tem que fazer, acreditando que o melhor vai acontecer. E isso é uma história que me motiva muitas vezes também. É tipo o nosso podcast, né? A gente vai plantar pra gente colher seus melhores aí. E essa experiência no Miss Universo, né? Como foi? Como foi pisar? Como foi estar lá? Quais foram os aprendizados? Bom, muitos. Foram mais de 20 dias em Israel. E foi, assim, um acontecimento no país. Em todo lugar você via divulgação e tudo. Então, assim, o país parou pra isso. E no mesmo momento que a gente foi pra lá, teve o governo barrou os turistas de entrarem no país por conta ainda da pandemia, que teve ali um provável retorno, né, do vírus no país. Então eles não estavam recebendo ninguém além das pessoas do Miss Universo. Então, assim, familiares poderiam ir e tudo mais. Então, quando acabou o concurso, eu fiquei mais alguns dias para conhecer, né, um pouco mais Jerusalém, Tel Aviv e tudo, Palestina também a gente foi um dia. Mas a cidade estava, tipo assim, vazia, não tinha ninguém. Então, além de viver a experiência ali, eu tive o privilégio de conhecer o país, assim, só tinha eu e Israel. Eram pouquíssimas pessoas. E é não tinha fila, não tinha nada. Vive uma experiência realmente intra, né? Já é um país que só de você pisar, você já fica anestesiado com tudo, sabe? O que foi Agora que você deixou no Muro das Lamentações? Eita! Olha, deixei uma oração muito forte, que eu tinha acabado de sair do Miss Universo. E olha que eu vou dizer que ali é lugar de milagre mesmo, né? Eu vou até contar um testemunho pela minha mãe. Eu sei que ela me autoriza a contar, então ela é advogada e ela fez uma prova para passar no mestrado e ela queria muito, assim, fazer esse mestrado. E a gente estava no Muro das Lamentações, ela tocou no muro e fez a oração pedindo, né, pelo concurso. Quando a gente virou as costas, que a gente estava saindo, ainda lá no lugar do Muro das Lamentações, ela recebe um SMS com a faculdade falando que ela foi aprovada. Então, tipo assim, na hora, ficaram as duas ali estáticas, tipo, meu Deus! Deus existe! E a minha promessa também, eu creio que Deus está fazendo. Então, eu confio apenas. Mas foi muito especial, assim. Graças a Deus eu consegui, minha mãe conseguiu ir também. Então, foi um momento muito marcante, uma viagem, assim, que por mais que tenha sido pelo Miss Universo, é uma viagem que eu totalmente faria, né, dentro das minhas possibilidades. E, com certeza, sendo cristão ou não, sabe? É um lugar que ensina muito, até porque lá não é só o cristianismo, né? Tem outras religiões também, né? Então, é muito importante para você se conectar e entender um pouco mais sobre o mundo, sobre de onde viemos, né? Porque viemos até conhecer coisas novas também. Então, foi um momento de muito aprendizado, de muita reconexão comigo mesma, de poder ver Deus claramente ali também. Claro que a gente vê dentro de casa também, mas foi uma experiência maravilhosa. Única, né? Mais alguma pergunta? Eu queria só dizer, Tereza, que eu tenho que discordar de você. Você não é tímida, pelo menos aqui. É porque eu tô bem à vontade. Não, diga porque aqui eu estou em casa. É porque estou em casa, estou em casa. Tá bom, coisa boa. Mas olha, você é muito, muito eloquente, você tem muito conhecimento, você inspira pessoas. Obrigada. E você tem uma luz muito forte dentro de você. Obrigada. Fico muito feliz em ouvir isso. Essa luz que te carrega, por onde você vai, pode ter certeza, e você vai muito longe. Amém, amém. Todos nós, na verdade, né? Então, desejo aí todos Tereza, pra vocês também. Eu vou fazer uma última pergunta e aí depois a gente vai pra aquela brincadeirinha bate e volta. Tá bom. Certo? Mas a pergunta que eu fiquei, na verdade, é curiosidade minha mesmo. Depois, Tereza Miss, como é que é a rotina, tipo assim, que tu tem que ter? Por conta do teu reinado ali de 1 ano, né? Muda realmente a vida, tipo, isso aqui eu tenho essas obrigações e tal? Então, depois que a gente ganha o Miss, pelo menos do Brasil falando, até pós Miss Universo também, porque no meu caso foram os dois juntos praticamente, tem muita viagem. Então a gente sai muito da rotina,
né? Então eu tive que ter ali um jogo de cintura pra conseguir o máximo possível ter uma rotina. A rotina é muito importante pra nossa saúde. Tu tem que sair do teu estado? Eu tive que sair, né? A gente tem que morar em São Paulo, no apartamento da organização, com eles, porque tem uma agenda ali a ser cumprida, né? Todas as coisas ali envolvidas. Como tu falou, cargo. É um cargo, exatamente. Você vai estar ali cumprindo, você recebe um salário direitinho, tem ali o apartamento, então você vai exatamente. Vai cumprir ali um cargo mesmo, uma profissão. Então, foi desafiador no começo. Primeiro, sair da minha cidade, porque o Ceará é lindo, maravilhoso, com muitas praias lindas, esse povo acolhedor, família. E sair para uma cidade que tem muita coisa, muita informação, muitas pessoas e muitas oportunidades. E enfim, é a cidade que não dorme, né? Então, e como eu tinha muitas viagens também a trabalho, eu rodei o Brasil e foi uma experiência maravilhosa. Mas essa rotina foi algo muito desafiador para manter, até para imunidade, para bem-estar também. Eu sempre falo que a rotina é muito importante para qualquer pessoa, sabe? Porque é ela que vai te manter bem saudável ali no trilho. Então, treino, alimentação, tudo isso é importante também. Então, acho que foi um dos desafios, assim, pós isso. Então mudou mesmo, foi uma chave, assim, Mudou. Aí mudei minha vida inteira. Mudou a vida inteira, assim. Ainda mais pós-pandemia, né, gente? Que eu passei tanto tempo em casa. Então, pra mim foi 8 a 80, assim. E eu peguei essa pós-pandemia, que foi a volta dos eventos, né? Então, muito, né? Então eu peguei o boom ali muito certo. Então, imediatamente já tinha evento pra todo lado. E eu tava naquela coisa, ainda como todo mundo se ambientando com essa nova realidade de volta. Então, acho que isso foi um pouco desafiador, assim. Nossa. Então vamos lá. Pompeu, Lucas, a gente vai fazer uma brincadeira bate e volta. A gente vou falar uma palavra pra ela, 5 palavras, e aí ela vai me dar uma resposta com relação a essa palavra. Tá bom. Por exemplo, um exemplo. Vou dizer pra ti assim, pessoa, aí tu vai dizer minha mãe, entendeu? Tá bom. Então vamos lá. Ai, meu Deus. Começar. Vamos lá. Sonho. Miss. Medo. É só uma palavra? Não, pode falar alguma coisa. Frase. Medo. Ai, não sei, cobra. A pessoa foi de tipo sonho pra cobra, um animal, mas ok. A maior realização. Já Vencer foi os meus medos. Top. O que você não é? Mentira. O que você mais admira em alguém? Verdade. É isso. O que te inspira? Olha, eu ia dizer, pode... Deus. Ele inspira a gente em todo lugar. Qualquer lugar que você olha, assim, você consegue ver ele. Ele inspira a gente. E alguém na Terra, vivo? Ou não? Acho que a minha mãe, né, por ter sido essa mulher... Isso aqui parece um pouco óbvio. Sempre a gente fala mãe, mas é porque mãe é mãe, gente, assim. E ela, desde sempre, desde pequena, me ensinou a buscar o nosso e lutar pelo que a gente quer e ser essa mulher forte que, sabe, buscar o seu espaço na sociedade. Então, acho que isso que ela me ensinou. Então, a minha mãe, por todos os aprendizados que ela me proporcionou aí ao longo dessa vida. E pra gente finalizar, qual conselho você dá para as jovens de hoje? Eu daria muitos conselhos, mas eu acho que nunca desista de você mesmo. Você é uma pessoa que vale a pena lutar. O que você tem é muito poderoso e você tem capacidades que você ainda não descobriu. Então, nunca desista de você mesmo. É isso. Eu posso Tereza. falar uma frase que a Tereza falou, que eu acho que marcou muito o que a gente conversou aqui. Eu escrevi aqui: a beleza é o que chama, mas os valores é o que te prende, né? Então eu acho que a Tereza vai ser essa Miss. Ai, Que obrigada. a beleza pode ter sido, assim, algo, mas os valores dela é o que prende a gente realmente a você e ao seu legado, né? Reinado. Obrigada, gente. É isso, eu acho. Parabéns Obrigada. por tudo que você construiu, por ter essa personalidade magnética e feliz, como o Pompeu falou. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha se sentido em casa. Quero agradecer demais a Tereza pela participação. Todos os nossos colegas aqui, Malu, Pompeu. E a gente se vê no próximo episódio. Lembrem-se, ativem os sininhos, compartilhem esse episódio e os outros episódios com as pessoas que você gosta.
Eu sei que tem alguém que você conhece que precisa ouvir cada segundo desse episódio, que foi muito enriquecedor. Sigam a gente lá nas redes sociais, Casa Em Podcast no Instagram e Casa Em Podcast aqui no YouTube também. E a gente se vê no próximo.